Graça e paz, amados irmãos, com grande alegria que mais uma vez eu venho aqui para abrir as escrituras com vocês. Hoje eu vou dar continuidade a essa série, onde eu tenho falado sobre o assunto igreja. Se você não viu os 2 primeiros vídeos, dá uma olhada, é importante para que você possa entender cada uma dessas coisas que eu estou falando. É uma sequência. Então no primeiro vídeo eu falei um pouco sobre a igreja sobre a terra, a noiva do Senhor, os santos, aqueles que serão salvos, cada um dos discípulos que está espalhado por esse mundo e que só o Senhor consegue vê-los, porque eles são realmente os fiéis. Também no segundo vídeo eu falei um pouco sobre a igreja local, a igreja que se reúne, a igreja que convive, a igreja que louva junto, que ora junto, que tem comunhão, a igreja que aprende junto, a igreja que suporta as cargas uns dos outros. E hoje eu quero falar um pouco sobre liderança, algo que é fundamental para a igreja de Deus. Você já parou para pensar sobre o que a Bíblia diz sobre a liderança da igreja? É exatamente isso que nós vamos ver hoje. Então vamos lá, sem mais demora, vamos juntos abrir as escrituras e vamos abrir no livro de Atos, capítulo 2. Nós vamos ler um versículo somente, o versículo 42. Eu quero mostrar para vocês um ponto bem importante aqui. A palavra de Deus diz bem assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Esse versículo fala sobre a igreja. Mas aqui tem algo muito interessante, que a gente vê uma diretriz. A gente precisa de um guia para nossas vidas, algo para nos guiar. A igreja era algo totalmente novo. Eles precisavam de uma doutrina para se basear. E qual que é a doutrina que eles se baseavam? Justamente a doutrina dos apóstolos. Eles não estavam mais baseados na lei de Moisés. Não era isso mais. Agora estava se tratando de algo novo. E esse algo novo era a doutrina dos apóstolos. Então aqui a gente vê a questão da liderança, a questão da diretriz de uma forma geral. Mas hoje eu quero voltar um pouco e mostrar para vocês onde está a origem da doutrina dos apóstolos. A igreja aprenderia desses 12 homens. Mas antes disso, nós sabemos que eles conviveram com o Senhor Jesus, o mestre, o grande líder. E foi desse líder, foi desse mestre, foi desse Senhor que eles aprenderam também a liderar. E eles aprenderam agora o que a palavra de Deus chama de a doutrina dos apóstolos. Estudando a palavra e buscando a Deus, eu busquei um lugar na palavra onde eu pudesse mostrar de forma clara um momento onde o Senhor ensinou aos seus apóstolos sobre a liderança. E existe um capítulo muito interessante que fala sobre isso. E nós vamos para lá agora. Abre aí comigo, Mateus, capítulo 23. É um momento muito interessante que o Senhor chama aqui. A palavra fala de uma divisão. A palavra divide os discípulos e a multidão. Vamos ler alguns versículos aqui, conforme a gente for lendo, eu vou passando o entendimento para vocês. Mateus capítulo 23, a palavra diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Então ele fez aqui uma separação, a multidão e aos seus discípulos. Ou seja, aqueles que caminhavam com ele, que tinham intimidade com ele, que estavam aprendendo dele, e aqueles outros curiosos, né? E nós precisamos entender, quando nós nos achegamos à igreja, nós somos simples curiosos, como essa multidão aqui. Não temos muito entendimento de nada,
ainda não somos discípulos, mas a gente vai aprendendo e vai se tornando discípulo a cada dia. E aqui o Senhor está trazendo um ensinamento muito interessante, e é sobre liderança. Ele continua dizendo: na cadeia de Moisés está assentado os escribas e fariseus. Então aqui temos dois grupos que constituíam ali a liderança do povo de Israel. Ali tinham os fariseus e os escribas, responsáveis por ensinar a lei e os costumes. E a palavra continua dizendo: observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Então, esses homens que deveriam ser os líderes, o exemplo para o povo, eles ensinavam bem, eles ensinavam a lei, porém, eles não praticavam. Então aqui o Senhor está falando, olha, esse tipo de liderança é ruim, que é uma liderança simplesmente teórica, uma liderança que não tem a prática daquilo que ensina. E é interessante como o irmão Lucas, ele inicia o livro de Atos e ele fala dessas duas características do bom líder espiritual. E o Senhor Jesus, como exemplo, como esse líder que é o exemplo espiritual para a gente, olha o que o irmão Lucas começa a dizer aqui. Atos capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então, uma característica dos líderes, dos apóstolos e dos líderes de hoje em dia também deveria ser homens que não fossem homens simplesmente de pregações, de palavras, mas homens que praticassem essas doutrinas. Para quê? Para que os santos, os irmãos, ao verem aquela prática, eles também começassem a praticar. Exatamente como o Senhor Jesus fez com seus discípulos. Como um grande líder, ele falou, olha, vinde após mim. E ali aqueles homens que não entendiam nada começaram a ver Jesus a fazer as coisas. Começou a ver Jesus ser misericordioso, começou a ver Jesus a perdoar, começou a ver Jesus a amar. E também começou a ver Jesus a pregar. Então existia essa união perfeita da prática com a doutrina, algo que não estava acontecendo aqui através dos fariseus e dos escribas. Então aqui o Senhor já está ensinando a esses líderes, esses discípulos aqui, esses que seriam os apóstolos, como que deveria funcionar a liderança da igreja dele. E aqui ele começa a falar de algumas características bem ruins desses homens. Fala bem assim: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens, e eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas dos seus vestidos. Então, eram homens que estavam muito preocupados com status. Eram homens que estavam muito preocupados com títulos, mas homens que não tinham prática daquilo que eles ensinavam. E o Senhor está ensinando isso aos seus discípulos. E ele continua aqui: e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras na sinagoga. Lendo isso, me parece muito os nossos dias, a questão da liderança vestida de uma maneira diferente, talvez para se diferenciar do povo. Nós devemos lembrar que isso é uma tradição, as pessoas não fazem isso por maldade, claro, mas não é algo que a palavra de Deus ela aconselha, não é uma doutrina que veio da palavra de Deus, é algo humano que foi entrando na igreja. A palavra diz: e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, eles se amarravam nisso, ou Rabi, ou seja, um mestre,
né? Hoje em dia a gente tem essa coisa de chamar o homem de pastor, né? Algo que também veio depois, algo que não é bíblico, né? Pelo menos ninguém nunca me mostrou isso na Bíblia. Eu também já procurei muito e nunca achei um homem sendo chamado de pastor. Versículo 8: Vós, porém, não quereis ser chamados de rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Olha a instituição, o tipo de liderança que o Senhor está ensinando para os seus discípulos. Olha, vocês não querem títulos, vocês não querem estar vestidos de roupas diferentes, ou não. Vocês são todos irmãos. O Senhor coloca a gente tudo no mesmo nível, no mesmo patamar. E Paulo vai falar de maneira maravilhosa sobre o corpo lá na frente. O que você procura o líder no corpo? Ele é mais um membro só. O líder, a gente vai ver aqui a parte mais importante do líder. A palavra continua dizendo: E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Então, se o Senhor não queria que nós chamássemos uns aos outros, ou nossos líderes, de mestres ou de pai, será que ele gostaria que nós chamássemos os nossos líderes de pastor? Ele é o bom pastor, ele é o mestre, ele é o rabi. Então é isso que ele está tentando ensinar aqui para os discípulos, que nós não deveríamos, que os líderes não deveriam estar procurando isso, ser chamados de mestre. E aqui ele fala a coisa mais interessante: porém o maior dentre vós será o vosso servo. Então aqui ele coloca um patamar totalmente diferente do mundo, totalmente diferente das organizações que a gente vê aí fora. Que aí fora tem uma pirâmide, né? Isso vem dos reinos, vem de uma cultura antiga, onde o rei está lá em cima, depois você tem os trabalhadores próximo ao rei, depois você tem uma classe que é praticamente escrava. Aí depois você foi passando o tempo, entrou a democracia, entrou a época política, e também você tem um presidente, você tem os governadores, os prefeitos, e você vai nessa hierarquia. Mas a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus é estranha. Fala, quer ser o maior dentre vós? Seja o servo. Então é isso que tem que ser a liderança da igreja. E o Senhor não só falou isso, o Senhor viveu isso. Se você for aí no livro de João, olha que interessante, João capítulo 13, olha que maravilhoso. João capítulo 13, versículo 14 diz bem assim: Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Então, qual que é o nosso maior exemplo de líder de igreja? Jesus. Então, nós como líderes devemos nos espelhar nele. Ele que veio e foi humilde, ele que veio e deu a vida por nós. Por que nós temos uma igreja tão superficial e tão fraca? Por causa dos seus líderes. Porque os seus líderes estão acostumados com púlpitos somente. Isso daqui não é simplesmente uma crítica. Eu sei que existem as tradições, eu sei que os irmãos aprenderam assim, mas por que não nos voltarmos para a palavra de Deus e aprendermos a viver assim? Temos o nosso mestre como o maior exemplo de liderança. Então é isso, amados. Isso é o exemplo de líder, que é o Senhor Jesus. E no próximo vídeo eu vou falar sobre a liderança também. E agora eu vou entrar na liderança dos apóstolos. É isso, meus amados. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Até mais.